Atenção, tá começando agora mais um episódio iradíssimo do Motorama Cast, o podcast do Motorama. O Motorama Cast ele é proporcionado pelo Petronas Sprinta, o lubrificante que cria a conexão máxima entre você e a sua moto. São uma série de benefícios que esse óleo proporciona para o motor da sua motocicleta, e entre eles evita a trepidação, evita o desgaste e o superaquecimento das peças. Então, não importa a configuração do óleo, a especificação que a sua moto utiliza, existe o Sprinta para atender essa especificação. Petronas Sprinta, obrigado, vamos nessa. Mais um Motorama Cash na área. Eu e meu grande parceiro, amigo, irmão, Guigo Pinheiro. Como é que você está, Guigão? Tudo certo, cara. Mais uma semana de rala, mais uma semana de Motorama. E hoje a gente tá aqui no Motorama Cast para algo que a gente estava a fim de fazer já há bastante tempo, né? A gente já tinha até falado em alguns episódios que a gente gostaria de chamar algumas pessoas que pra gente são pessoas-chave, né, na nossa história do Motorama e das nossas conexões, de tudo que a gente tem nesses mais de 6 anos de canal até hoje, né? E a pessoa que a gente trouxe hoje é justamente Lanner Azevedo, o cara que por pouco não tem o nome de uma moto da Yamaha, né? E ele é assessor de imprensa da Yamaha, mas a gente não tá aqui só para falar de Yamaha, porque o Lanner também é jornalista, ele é comunicador. A gente já falou várias vezes para ele e para outras pessoas, já falamos aqui também que o Lanner a gente considera como um mentor aqui do Motorama também, né? Um cara que a gente aprende muito toda vez que a gente troca uma ideia com ele, né? Enfim, foram várias experiências já vividas, várias oportunidades legais que o Lanner colocou a gente. E é isso, Lanner. Muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite para a gente trocar essa ideia finalmente aqui no Motorama Cash, cara. Olha, eu tenho que ser totalmente sincero, como eu sempre sou com vocês, ainda mais porque vocês são já os meus amigos, né? Trabalhar como assessor de imprensa ou na imprensa, como você falou, que antes de vir para a Yamaha foi o que eu fiz, me proporcionou coisas incríveis na minha vida. Coisas incríveis. Dentre elas é conhecer uma galera que eu admiro muito e que eu sou fã, né? Eu tenho contato com a imprensa, com gente que faz conteúdo de todo tipo de conteúdo. E a gente tem afinidade com uns mais do que com outros. Eu sou convidado para ir em programas, eu vou com amarradão, curto, mas eu sou fã dessa dupla, já falei isso várias vezes. Então um convite desse me enche de orgulho. Me enche de orgulho por ser o assessor de imprensa da Yamaha convidado para falar do assunto, mas por ser o Lanner que se tornou amigo de vocês, por a gente ter essa proximidade, por a gente trocar essas ideias que a gente troca, enfim. Não foi só vocês que aprenderam comigo, eu posso garantir para vocês que eu estou sempre aprendendo com vocês. Enfim, eu estou honrado e felizaço, cara. Uma coisa é verdade, não é querendo desfazer tudo que foi dito até agora, não. Mas para 3 pessoas ficarem amigas da forma como a gente é, assim, nas situações que a gente compartilhou junto, cara, não é tão difícil assim, porque foi só situação irada. Você, Lanner, sempre coloca a gente nos lugares que, cara, é o tipo de coisa, assim, se alguém me perguntasse há tantos anos atrás, assim, por que você decidiu falar de moto e fazer vídeo de moto, para viver esse tipo de situação, né? Eu vou citar um caso mais ou menos recente, foi final de 19, Lanner levou a gente ali para Goiânia para ver o final da R3 Cup. Na verdade, 2020, né? Já tô errando aqui. Enfim, já estamos em 2022. Passa muito rápido. Passa rápido, E, na verdade, você foi lá, a última etapa foi lá em Goiânia, né? Tava lá a galera da Yamaha em peso, toda a equipe, você e seus colegas, e aí você tinha avisado pra gente com uma certa antecedência, falou, galera, se vocês quiserem ir lá, a gente se encontra. Cara, foi muito irado. A gente, na época, tava com as Royal Enfield 650, saímos daqui de Brasília. A estrada daqui para Goiânia, tenho certeza que muita gente sabe, é sensacional, né? Que é a 060. É um baita passeio de moto legal. E chegar em Goiânia também é muito legal. E o Lanner foi de Teneré, de São Paulo, né? Nossa, Teneré 1200. Cara, essa aí foi demais. Essa aí foi demais. Que a gente chegou lá, né? Pô, matando a saudade, botando a conversa em dia. E aí, Lanner, como é que você veio? Não, eu vim de Teneré, 1200. Falei, pô, não veio nada mal, hein? E aí, que horas que você saiu de São Paulo lá? Saí hoje, 6 da manhã.
Que isso? O tempo que a gente levou de Brasília para Goiânia, o Lanner levou de São Paulo para Goiânia. Basicamente isso. Não, tô exagerando, Benefícios do tempo de piloto de teste de revista, cara. Foi um outro privilégio, assim, sabe? Então, tudo que eu acelerei nesse tempo todo me deu essa confiança para fazer essas viagens legais aí. E foi uma circunstância incrível, que nem vocês falaram, né? Porque a gente teve a chance de ver tudo que acontece, que a Yamaha está se esforçando para fazer, mudar o cenário do motociclismo esportivo no Brasil. Vocês tiveram a chance de ver vocês pelos próprios olhos, e sempre tem isso, né? Para você que está aí do lado, segue esses caras no canal tal, vocês já perceberam como eles são gente boa. E quando a gente tem essa circunstância de ir trabalhar, e é um trabalho muito aprazível, porque muita gente gostaria de estar no nosso lugar, né? Então a gente sabe que é um privilégio, mas é um privilégio também depois quando a gente senta no final do dia de trabalho, toma uma cerveja e troca ideia da vida, né? Eu contei da minha vida para eles contaram da vida deles para mim, então a gente se aproxima, a gente vê que a gente é história mais, legal que eu acho que você vai igual, ter que... né? Tem muita história legal que eu acho que inclusive você vai ter que contar de novo aqui, porque eu acho que vale a pena compartilhar com quem tá ouvindo o Motorama Cast. Tem umas paradas em Londres que aconteceu aí que eu vou te dar uma cutucada daqui a pouco para você falar. Vamos nessa. E só avisando a todo mundo que tá assistindo e ouvindo, a gente quer falar de muita coisa aqui. É claro que a gente vai falar de Yamaha, é claro que a gente vai dar uma cobrada no Lanner sobre a T7 também, a gente vai falar disso ali um pouco mais pra frente, mas eu quero começar de outro lugar, Lanner, que é justamente algo que você acabou de pincelar aí quando você começou a falar, que é os seus tempos de revista, né? Durante um tempo você trabalhou numa revista chamada Motomax, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. E eu sei que lá você fazia um conteúdo que a gente do Motorama se identifica, porque era como se fosse o Motorama numa revista, né? Você tentava trazer um toque de humor. Tem uma matéria que eu lembro que você fez do Daytona que você compartilhou uma vez nas redes sociais, e que era uma coisa como se fosse uma história em quadrinhos, né, ali e tudo. Sempre tinha uma pegada um pouco mais bem-humorada, assim, diferente do que normalmente é feito numa revista. E a gente se identifica porque é mais ou menos isso que a gente faz no YouTube, né? A gente, óbvio, tem momentos que a gente fala sério, tem momentos que a gente testa moto, do mesmo jeito que você fazia dessa mesma forma, mas aquele jeito meio nerd, né? Aquela pegada de bom humor, essa coisa toda, a gente se identifica porque você também tem isso, né? E todas as conversas que a gente teve, a gente vê que transparece isso aí também. Conta um pouco pra nós dessa época aí, velho, de revista e tudo. Como não ser bem-humorado falando de motocicleta, né? Porque assim, motocicleta é uma vibe muito boa, né? Ainda mais para quem sabe usar e leva a sério e respeita a motocicleta. O que a motocicleta traz de ruim, cara? Só traz coisa boa, só une gente legal, te abre caminhos, experiências incríveis. Então a motocicleta é uma good vibe, sabe? É uma coisa muito boa. E independente de idade, é atemporal. Mas enfim, vamos lá falar do meu começo na imprensa. Eu sempre fui um alucinado por moto, né, cara? Literalmente o sempre, porque minha mãe me alfabetizou com revistas de moto. Então eu aprendi a ler e ela me estimulou a ler com revistas de moto. Então, tinham vários caras que eu já curtia criança, né? Como eu curto vocês. Imagina se um dia eu conhecer o cara desse e tal. E foi, né, cara? Foi indo, virou um sonho, e eu achava que era bom demais para ser realidade eu trabalhar fazendo aquilo. Enfim, aí corri atrás da vida, estudei, fui morar fora do Brasil, voltei, tudo tal. E, enfim, a vida me colocou numa situação em que eu larguei a minha profissão, eu larguei um comércio que eu tinha e comecei do zero, assim, numa revista, trabalhando como quase estagiário, e fui editar uma revista chamada Motofúria, que era uma revista que mostrava moto customizada, né? Tinha custom, tinha moto esportiva, Street Fighter e tudo mais. E essa carga que eu tinha vivido em Londres, da cena do Ace Café, que eu amo, dos Café Racers, e Street Fighter, e as mesmas choppers que também tem lá. Então tudo isso que eu aprendi lá como um fã, eu consegui imprimir na revista ali e tal. E a revista que era
inicialmente ela era vinculada de 6 em 6 meses, virou bimestral, assim, quase que instantaneamente. E aí o cara chegou e falou assim, quando eu comecei a trabalhar com ela, e aí, o que você acha da gente fazer ela mensal? E aí rolou. E nessa época eu assobiava e chupava cana, como vocês no início. A gente filma, fotografa, faz tudo, apura, vai no inferno, volta, tudo tal, e eu fazia tudo na raça. E toda a imprensa na época viu isso. Então foi quando a primeira revista, vamos dizer assim, grande, de uma editora bacana, me chamou para trabalhar, que era a Motomax. E aí você imagina, né, cara? Era tudo informal, era uma revista pequena, tudo, mas que tinha lá um público, conquistou um espaço no mercado, mas eu fui para uma editora que era CLT, que ganhava bem, que me dava condição. Imagina, cara, eu ter um fotógrafo me acompanhando para fazer o que eu precisava, e ter gasolina, e roteiro, carro de apoio, uma infraestrutura imensa, tudo para eu fazer uma revista de moto. Então, eu acho que esse momento talvez tenha sido um dos melhores da minha vida profissional, porque eu costumo dizer que a Motomax era minha, a Motomax era o Lanner, né? Eu não era o editor-chefe, um parceiraço meu, o Cássio era, porque ele tinha uma visão business e eu tinha a visão conteúdo. Então, cara, eu era assim, eu fazia tudo, cara, tudo. Que ano que foi essa entrada aí, a transição da Fúria para a Motomax? Na Motomax, cara, foi 2007 para 2008. Eu lembro até porque foi quando eu consegui comprar uma moto que eu estava sonhando, por acaso, uma Yamaha, uma XT 660, e comprei na revista. Essa foi a marca para mim, da moto, do ano da moto, né? Comprei direto lá com a frota da Yamaha. E nessa revista, cara, eu me inspirava muito, eu comprava muito conteúdo de fora e via o que todo mundo fazia. Então eu tinha... A editora me proporcionava a chance de eu assinar revistas do mundo inteiro. Então eu tinha revista até grega, cara. Eu não conseguia ler porra nenhuma, mas assim, eu via a pegada dos caras. E aí, assim, a gente queria pôr um negócio mais radical, mas ainda assim a gente teve que segurar a onda, porque era radical demais a referência que a gente buscava. Então pusemos o meio termo. Mas tinha empinão, tinha RL, lógico, a gente levava muito a sério porque a gente era obrigado, a gente tinha um departamento jurídico na revista que obrigava a gente a fazer isso em lugar que não dava besteira, entendeu? Sim. Mas tinha empinão, e eu fiquei muito conhecido na época, e a imprensa me conhece muito por conta disso, das zoeiras, né, dos empinões, dos RLs. Vale dizer aqui que eu nunca caí fazendo isso, eu tenho muito orgulho que eu nunca devolvi uma moto para uma montadora, e foram centenas de testes em razão de um tombo fazendo isso, né? Mas a gente zoava com outras coisas. Se entregou em razão de um tombo, não foi fazendo isso, é isso que aconteceu. Não, né? Foi, assim, eu caí uma vez testando moto, mas não foi bem teste, né? Eu participei de uma competição que teve, que chamava Husqvarna Cup, e era uma corrida de moto, então aí eu caí na corrida, mas nada... A corrida tá sujeita a isso mesmo, né? Mas eu nunca tive nenhuma... Foi numa Husqvarna? Foi numa Husqvarna, que foi assim, algo... Arranhão, então, né? Isso foi espetacular, cara. Foi um outro presente que a profissão me deu, sabe? Vocês sabem disso. Viajar é legal. A gente conhece, adquire cultura indo trabalhar e a gente compartilha isso com quem segue a gente e lê o nosso conteúdo. Mas vocês sabem como eu sou nerd de moto, o quanto eu amo motocicleta. Então, ter a chance de ir nesses lugares... E eu sempre fui um pouco louco, porque... no caso da Motomax, que nem você falou, a matéria que a gente brincou, Capitão Motomax, né? Que era eu com uma roupa grudada, gordo, né? Eu era bem mais gordo do que eu sou, e os caras me zoaram, um cara gordão nas motos e tal, e eu fui visitar pela primeira vez, assim, o ano, acho que era o aniversário de 75 anos do Daytona Bike Week. E, aquilo é animal, né, cara? Só que, assim... o inverso, né? O lado ruim da experiência. Eu fui sozinho, cara. Não tinha nenhum camarada comigo e não tinha imprensa lá. A gente foi pelas próprias pernas. Então chegou lá, aluguei um carro a 400 quilômetros do evento, fui rodando e eu não tinha ninguém para trocar ideia lá. Então o que eu fazia? Madrugava e ia dormir de madrugada.
e eu ia nas cenas de moto. Eu fui até numa feira ilegal de peça roubada para ver mas como qual é a parte ruim que você falou? Porque não de tinha... estar sozinho, de não poder compartilhar isso. Mas por outro lado, assim, aí você quer tomar uma cerveja num lugar daquele, sabe aquela sensação de você falar assim, tô num filme, se eu contar, vai me faltar uma palavra com riqueza o suficiente para traduzir a sensação que eu tô, né? Uma delas que eu vou compartilhar com vocês, é que sabe aqueles filmes quando a gente assiste, que o cara tá andando de carro, no meio de um nada, assim, tem um casebre de madeira, um monte de ralha aí na porta, e aquele bar com um monte de cara mal encarado e tal. Eu passando de carro sozinho, falei, quer saber? Vou entrar numa porra dessa, cara. O que os caras vão fazer? Vão bater em mim? Aí eu entrei, fiz cara de mal, mas depois eu vi que aquilo era cinema, que todos os caras com cara de mal não eram cara de mal. É igual o Guigo, tem cara de mal, mas você olha assim, ele é mó bonzinho. Então eu entrei, cara, só que assim, aí eu volto a dizer pra vocês, qual a frustração? Porra, eu morrendo de vontade de tomar uma cerveja, tudo, mas você tá fora do Brasil, dirigindo, longe de casa pra caramba, de madrugada. Eu falei, eu vou tomar cerveja, eu vou fazer besteira, então... Faltava só a parte do compartilhar, né? De ter alguém ali no momento a pra cena, compartilhar. assim, o lugar meio escuro, rolando um blues lá, cara, eu sentei do lado do cara tocando, foi uma viagem, foi algo inesquecível, assim, sabe? Não, na época, eu sou já bem uma geração mais velha que vocês, a gente não tinha, na época, celular que filmava nada, porque se eu tivesse filmado, velho, eu tinha guardado no coração. Não tive a oportunidade de filmar e de registrar, mas tá aqui na cachola. Tá tudo aí Não, na mas cachola. você registrou num lugar mais legal, que é justamente na memória, né? São as melhores histórias, as melhores lembranças são as que estão ali na memória. Falou o cara que faz vídeo e precisa ver os vídeos depois para lembrar, né? Mas é verdade, eu compartilho disso aí, porque eu sou o cara que, por exemplo, tô num show, a última coisa que você vai me ver fazendo é tirar o celular para filmar o show. Isso eu não faço jamais. Passa, né? É verdade. Prefiro guardar na minha memória. E, Lander, você é um cara que tem muita história, muita experiência para compartilhar. Você está falando de Estados Unidos, eu tenho uma leve noção de como é estar em Daytona. Quer dizer, não tenho noção nenhuma, eu nunca fui lá, só posso sonhar, assim, imaginar como é. A comparação que eu posso fazer é aqui com o nosso Brasília Capital Motor Week, que é muito da hora também. Eu acho que é um correspondente aqui no Brasil, dadas as devidas proporções, é claro. Mas tem outros lugares muito irados que você já foi, que inclusive vocês já adiantaram. E tanto o Guigo quanto você já deram um spoiler, que foi quando você morou em Londres, e essa é uma conversa que eu sempre gosto, sempre fico te alugando quando eu tô com você, fala, cara, me conta um pouco mais de como é estar em Londres, como é poder visitar o Ace Café London, porque ali é a meca das café-receiras, eu sou louco para ir naquele lugar. E numa das últimas conversas nossas, você até deixou escapar que já conheceu o próprio Mark, né? Que é o cara do... E que ele lembra de você quando você vai lá, inclusive. Né? Isso que é assim, né? Quando você gosta de um cara, né? Você tem um ídolo, né? E você pensa assim, pô, esse cara deve conhecer tanta gente babar o ovo desse cara que ele nem sabe quem eu sou. Porra nenhuma. Você fala, ô Mark, aí você vai olhar pra você e vai rir, né? Mas assim, eu fui na febre. Eu lembro que na época, a primeira vez que eu fui pela Motofúria, e aí eu vendi, cara, um monte de coisas que eu tinha, levantei uma graninha, e, olha que curioso, a chance de eu ir para o visitar o Ace e voltar para Londres, eu tava duro de grana, eu tava trabalhando na revista Motofúria. Aí uma amiga minha, cara, falou, olha, Lané, eu gostaria muito que você viesse no meu casamento. Falei pra ela, não tenho grana pra ir. Ela falou, você faz umas fotinhos legais e tal. E se eu pagar pra você, você vem pra cá, paga a sua passagem, tudo tal, você faz as fotos no meu casamento e eu não gasto com fotógrafo. Porque lá era uma grana. Aí, cara, olha a responsa, velho. Eu falei, eu não vou ter coragem, é muita responsa. Não, confio em você. Enfim, fui fotografar um casamento, peguei uma moto emprestada, um amigo meu me emprestou uma Phaser 600, uma FZ6S que tinha lá. Eu tive uma moto dessa quando eu morei lá em Londres, e aí eu fui para esse casamento que era quase na divisa da Inglaterra com a Escócia, voltei, depois eu fui lá babar o ovo do Mark, na época minha irmã foi comigo, ela morava lá, e aí falei, trabalho numa revista simples, assim, e o cara acho que foi com a minha cara, bicho, a gente passou o dia inteiro tomando chá, né, porque ele não bebe, e café a galera não toma lá, o café é
pior do que o chá. É o chafé. Então eu fiquei no chá com o cara. Nossa, que decepção. O lugar onde nasceu onde nasceu as Café Racer tem um café ruim. Bom, a história do Ace vocês já contaram, eu já assisti. É porque era um café, um ponto de parada, né, na Norte Circular, que é uma rodovia que eu rodava pra caramba e não imaginava que era lá o Ace, onde eu passava tanto, né? E é um anel viário, na verdade. E a galera parava lá e era realmente um café mesmo. Você tomar um café na estrada, tá com sono e tal. E só que assim, a gente tá acostumado com um café aqui mais encorpado. Você sai para tomar um cafezinho expresso, é um negócio saboroso. Acho que a gente é muito privilegiado nisso, para quem gosta de café que nem eu gosto. Cheguei lá, o café era ruim, mas assim, eu podia estar bebendo, cara. Tá, o café era eu ruim. ia estar feliz, porque o café era ruim, mas e as café? Café. Cara, as Café Racers eram demais. O cara, assim, sabe o que é legal? É você sentar para conversar com um cara que é um mito, porque ele comanda um lugar histórico. E é histórico mesmo. É muito importante para a história do motociclismo, para a cultura do motociclismo, independente de marca de moto, gente. E aí o cara ser solícito de tipo, você fala assim, meu, o cara deve ter coisa para fazer, porque o cara tirou o dia para conversar comigo. A gente conversou o dia inteiro, o cara falou comigo, respondeu tudo que eu queria, fez piada. Então acho que assim... E ele é um cara que lembrou de você em outras ocasiões, né? Exatamente, porque depois dessa vez, eu fiquei amigo dele e da Linda, que é a esposa dele, porque todo o trâmite de pedir foto, mandar foto, blá blá, mandar as matérias depois que eram publicadas, era com a Linda. A Linda é a assessora de imprensa dele. E ele é o cara que... Ele não gosta de escrever nada, mas você senta pra falar com ele, ele tem história. Senta que lá vem história, saca? E assim, a gente teve afinidade e quem gosta pra caramba disso, é doente, tem um lance meio doente, que nem nós aqui, muitos de vocês que estão ouvindo aqui o podcast, porra, quando você senta com um cara, não importa se o cara é branco, preto, amarelo, gordo, magro, não interessa gênero, nada. Quem gosta, senta e vira brother. E foi o que aconteceu com esse cara. Até a treta política some nessa hora também, né? Exatamente. A gente aceita até os negacionistas. Mas, enfim, nesse momento, cara, a gente criou um laço ali e depois eu voltei, né? Eu estava numa circunstância muito apertada, sabe, cara? Eu morei em Londres, eu trabalhei lá para pagar o meu estudo, então nunca foi nada fácil. Então, e o meu trabalho lá era subemprego. E aí eu voltei para lá nessa condição bem difícil, mas já era uma outra circunstância, que eu estava fazendo algo que eu não era um subemprego, era um trabalho. Fazer um conteúdo bem feito é de certa forma algo ligado à arte, eu enxergo, né? E assim, fui dessa vez. Depois eu fui melhor ainda, cara. Eu fui pago por uma revista e uma outra vez eu fui patrocinado pela Triumph para fazer uma viagem, fiz vários testes, várias viagens. Eu escrevi também sobre matérias de turismo, sabe? Então eu fiz matérias de mototurismo na Europa. Voltei depois de alguns anos, eu trabalhava na revista da moto. Eu fui para Suécia para um lançamento, foi em 2013. Fui num lançamento mundial da Husqvarna, que aliás foi assim, a press trip mais punk da minha vida. Só que o bônus veio assim, eu passei um cagaço, curti, mas o prêmio também veio depois, porque da Suécia eu fui para Londres e fiquei 10 dias com um parça meu, que é o Gustavo Epifani, que faz altas imagens de foto e de vídeo. O cara é um artista. É sinistro, sim. E é amigo meu de infância, cara. A gente mora no mesmo bairro, morava massa, na mesma rua. Sabia. Nós fomos criados juntos, cara. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, ajudando meu pai no comércio dele, eu era açougueiro. E a casa do Gustavo Epifânio era a 50 metros do açougue. E aí eu dava os golpes no meu pai e ia brincar na rua, de taco, bicicleta, mobilete, moto. E aí ferrou. E o Gustavo Epifânio começou a fotografar motocicleta e filmar, primeiro fotografar, comigo, cara, na Motofúria. Ele gostava de fotografia, mas queria entrar no mercado de revistas de moto. Então ele começou a trabalhar comigo de graça, a gente aprendeu junto.
e dali a pouco ele começou a ganhar uma graninha, eu fui pra Motomax, levei ele junto, e nas revistas por onde eu passei, eu levei ele junto comigo. Ele faz trabalhos para Yamaha, inclusive hoje, vídeo, né? Enfim, é um Sim, sim. parceiraço Ele é e um amigo de longa fotógrafo data. sinistro também, né? As fotos dele são sensacionais. Ele fez uns trabalhos incríveis para Royal, inclusive, né? Aham. Eu gosto muito do estilo das motocicletas da Royal, da Triumph. Eu admiro muito esse estilo, né? Como eu falei para vocês. Então, embora eu seja o assessor de imprensa da Yamaha e o nosso produto seja orientado para um outro caminho, não quer dizer que eu não goste, admire ou até tenha vontade de comprar, Cara, entendeu? sua história é antiga com as motos, não tem o que esconder, ficaria 7 anos. forçado, né, você tentar dizer o contrário disso, e a gente não precisa fazer isso aqui, né? Todo mundo sabe, e eu agradeço, inclusive, né, olha só que legal, a gente tá pedindo pra você contar algumas histórias e você tá lá e vê uma história e puxa Eu tô outra. acelerado, né? A gente não precisa nem sair puxando aqui as coisas. Se deixar, você vai falando aí e essa é a melhor parte. Só que eu quero resgatar uma aqui que eu sei que você já contou pra gente uma vez em Londres, uma história em Londres. Aí eu não sei de qual período foi aí, dessas suas idas e vindas aí. Que você deu um pinote na polícia de Londres de Phaser 600. Putz, cara. Conta essa história aí. Olha isso, cara. Olha o mau exemplo do assessor, né? Bom, eu sempre gostei de acelerar forte, de uma tocada mais radical, e fui para Londres, e quando eu cheguei lá, comecei a trabalhar de subemprego, dos piores. Depois fui para um garçom num nível melhor, depois fui para um garçom de luxo que trabalhava num centro de conferência do lado da abadia de Westminster, então eu ganhava uma grana boa, uma roupa legal, era uma condição de trabalho muito mais humana, né? E aí eu tratei logo de conseguir, de comprar uma moto, porque eu queria trabalhar de courrier lá. A minha função era assim, eu juntava grana, estudava, e aí voltava a trabalhar, mas courrier, não só eu ia ganhar muito mais grana, em torno de uns 60%, 70% a mais, mas, cara, eu ia andar de moto o dia inteiro. Então eu falei, quer saber, cara, é isso que eu vou fazer. Aí fui lá e já logo o tiro do rojão, né, já foi para trabalhar de correio. Eu comprei uma FZ 6 Courrier S, né? normalmente só pra galera saber, Courrier normalmente os caras estão ou de bicicleta ou de 125 e tudo. O Lanner foi fazer isso de Não, 650, ó, 4 cilindros, é isso. Isso foi em 2000. Isso foi em 2000. Fui para lá em 2000. Eu saí do Brasil no dia que o Brasil comemorou 500 anos. Olha, Tanto que eu saí do Brasil, cheguei em Lisboa e estava tendo comemoração lá também. Da descoberta do Brasil e sim. dos 500 anos. E aí de Lisboa eu fui para Londres. Cara, é assim, eu cheguei lá, eu já vi que tinha muita moto grande andando na rua e eu percebi que não era motociclista que ia passear. E eu vi que os caras trabalhando de motoboy, trabalhavam com até moto de 1000 cilindradas Ah, lá. é? Moto Era comum isso? Naquela época era assim. As motos tinham muito motos grandes, eles falam as big bikes, e aí assim, a distinção de trabalho. Bike menor, moto menor, motorbike, né? Eu falo bike porque é a gíria do inglês. Sim, sim. Motorbike, bike. A motorbike pequena, tem algumas que você não pode pegar a highway. Você não pode pegar a rodovia, você só pode ficar no centro, no perímetro urbano. Paga menos, né? Que seriam quais? Lá tem uma 125? Tem desde 250? Cube, desde as Cube de 100. Tinha na época, tinha YBR lá, Made in Brasil. Tinha RD 350 Nossa, que lá, YBR Made in Brasil sendo vendido em Londres. Isso, tinha lá. Que legal. Tinha CG lá também. Só não tinha CG zero de Coyote, né? Não, de Aí Coyote não, mas CG zero tinha. E assim, tinha motos de 125, 150, 200 cilindradas, 250, que são as motos pequenas. E aí as motos de maior cilindrada já pulava já para as 500, para 600 cilindradas, 1000 e tal. E aí são perímetros mais distantes, né? Você pega, tipo, vai entregar uma parcela, chama de parcela, né? Pode ser um embrulho, um documento, o que você tiver que entregar em Birmingham. Que Birmingham era, sei lá,
Era tipo centenas de quilômetros de São Paulo. Você vai aumentando a Aí distância. faz sentido a moto grande nesse Sim, caso também, né? depois de um tempo eu fui trabalhar numa empresa de courrier que eu era também um despachante. Eu ia pedir o visto para uma pessoa na embaixada e falar, ó, o cara quer fazer o apply o cara quer ir fazer, eu fiz do David Coulter da Fórmula 1, Olha, do Elton John, Que que o isso? cara vai fazer show e tal, e aí você vai lá, pede o visto na embaixada e tal, dali sai, a companhia fala para mim, ó, o visto do cara tá pronto, vai buscar e leva na casa dele. E tem Uhum, que ser entregue em mãos na época. Isso sim. nos anos 2000, você tinha que entregar em mão, não então podia calma aí, entregar você na mão. entregou um visto nas mãos do Elton John? Entreguei, cara. Que Ô, louco, isso, bicho! Ó, cara? Que coisa louca! e tem uma história muito curiosa, assim. Eu virei fã do Mas, ó, você ainda cara. não contou do Pinote, mas a gente vai chegar lá. Não, vou chegar. Ó, você vê como que é. Porque a Aham. história é curiosa, Sim, mas, sim, tô enfim. adorando. Com a Continua. Phaser 600, eu fui entregar o passaporte dele e é um frio do caramba, cara. Tava muito frio. E eu fui entregar numa mansão que ele tinha perto de Windsor, perto do castelo de Windsor. Então eu viajei para ir para lá. E um frio danado, tudo tal. Cheguei lá, entreguei o passaporte, o cara ainda elogiou, ó. Você foi muito rápido, né? Muito obrigado, porque chegou antes do período previsto e a gente já está indo viajar, tal. Então agradeço essa sua presteza, tal. Então eu queria te oferecer. Você tá com frio? Eu falei, tô com frio. Você aceita um café, né? Um cup of tea? Eu falei, eu aceito. Eu pensei que era uma caneca. Aí ele falou pro mordomo, o mordomo me levou para casa, para a cozinha onde os caras estavam fazendo a comida. Não era uma sala bacana, mas era uma cozinha, cara, que era, meu, eu vi Tá louco. talher, panela, a mesa, coisa que eu nunca tinha visto. Parecia filme do Harry Potter, assim. E aí sentei numa mesa, o cara fez, cara, um banquete para mim. Tinha geleia que eu nunca tinha comido na vida. E aí aquela coisa de pobre, eu vou pegar um pouquinho de cada um para eu experimentar tudo. E aí enchi a barriga, comi Errado pra não caramba, tava. experimentei tudo e voltei para Londres quentinho, com a barriga cheia e com a tarefa cumprida. E aí, Caramba. voltando ao Cara, Pinote, pra vem gente cá, não. essa casa aí do Elton John deve ser mais irada do que o próprio castelo de Windsor, viu? Te Cara, falar, e velho. detalhe, tava um frio da pega. O cara tava na beira da piscina de roupão roxo. Que Ai, da o cara hora, é velho. figuraça. E ele é gente boa, viu, Figuraça. cara? Você vê o trato dele. Você vê, o cara é um superstar e tal, mas ele teve uma postura super humilde, porque o cara olha pra mim lá, eu sou um motoboy, né? Eu acho isso legal. Isso me ensinou até hoje. O cara vem trocar, os caras vêm entregar pizza aqui em casa, já sabe que é o cara da Yamaha. Aí é um tempão Aham. batendo papo, trocando ideia. E o cara me pergunta: Ô, minha moto tá com isso, o que você acha que é? Mas assim, eu acho legal, cara. A gente não pode desfazer de ninguém e ele, um astro, né? Não se desfez de mim. Então eu só ganhei admiração por ele. Agora, voltando ao Sensacional. Pinote. Vamos lá. Desculpa, cara, fui prolixo porque eu fui Eu nessa tenho certeza que conversa valeu nossa. muito a pena, cara. Você trouxe uma história. A gente conhece várias histórias suas e você conseguiu trazer uma nova aqui pra gente. Então, porra, Pois é. muito Então massa. deixa eu responder o que você me Vai perguntou. lá. Eu estava voltando desse centro do centro de conferência que eu estava trabalhando de garçom e ganhando uma graninha legal, calça social, sapato, camisa, tal. Aí estava voltando no Thames, na beira do rio. E aí, assim, eu vinha do sentido do Big Ben para minha casa, né? Eu trabalhava do lado do Big Ben. Eu estava voltando para o Rio, para onde eu morava, que era perto da Power Station, aquela capa do CD do Pink Floyd, que tem o Pigs lá. Bem industrial, né? Isso, que tem as 4 chaminés lá tal. Era uma estação de energia gerada com carvão. E aí eu passei por lá, né? E assim, Londres cresceu como São Paulo, de certa forma desorganizada, porque é uma cidade super antiga, né? Centenas de anos. E então as pontes foram sendo construídas e eles tiveram que na via que margeava o rio, eles tiveram que fazer daquela subida quando a ponte atravessa. Então você vem de moto, dá aquele. Aquele Eu jump. vim numa Você e deu um jump chamei. de fez a 600. Chamei de phaser, eu tava empinando assim. Quando eu abaixei a moto,
passa a moto da polícia. E a moto da polícia na época era uma 800 cilindradas, uma Pan European. E, cara... Pan assim, Europa? O que era isso? chama BMW? a moto chamada Pan European. É uma Honda bicilíndrica. Legal. É uma... Podemos dizer que ela tem ali alguma coisinha da NC, vai. Mas aí, cara, o cara fez o sinal, eu falei, não vou dar uma de xarope e fugir do cara aqui, dar perdido e tal. E aí um amigo meu que tava me acompanhando, eu falei pra ele, vai pra casa e já avisa a minha irmã que eu vou ser deportado. E aí eu parei na ponte assim, parei inclusive na ponte chamada Príncipe Albert, que é onde tem os rachas lá. Parei no topo da ponte, ele veio. Na ponte lá tem um acostamentinho, né? As pontes londrinas dá para parar no meio da ponte. A largura de uma moto, assim, para poder andar de bike. Aí eu parei, tinha, né? Em 2000 tinha. Eu não sei se mudou, enfim. E aí o cara parou, tal, falou, tudo bem, tudo. Essa moto é sua? Eu falei, é minha. Olha, vamos direto ao ponto. Você sabe que você estava pilotando de maneira irregular. Você estava rápido. Eu falei, não estava rápido, estava empinando, estava fazendo uma coisa bem pior. Aí ele falou, então, é perigoso, porque veja bem, essa pilotagem sua, você pode não só se machucar, como se você cai e a sua moto sai escorregando, você pode acertar alguém. E você já pensou você se responsabilizar o resto da sua vida por um ato desse? E, cara, ele tinha toda a razão e eu fiquei envergonhado. Falei, assim, a explicativa do senhor já me convenceu. Eu nunca vi um policial tão educado, né? Foi legal com você, né? Nossa, cara, se fosse no Brasil eu tinha apanhado, eu acho. E aí ele foi super solícito, tudo tal ali, né? Falou, olha, poxa, não faz isso. E solícito não, foi um professor. E cara, e com uma educação, um tom de voz ali, chique, assim, sabe? Gentleman. Os caras, a camisa dele, calça de couro preta, camisa branca, não tava nem sujo o colarinho, velho. Como que você anda de roupa branca e não suja? Eu acho que o cara dá uma volta, troca, mas enfim, impecável, né? E aí ele né, pediu para ver o documento, tudo tal, e aí eu até tive que dar um golpe, né? Falei, eu ganhei essa moto e do meu pai, então não quis falar que eu era garçom, enfim. Mas ele me liberou, cara. Ele me liberou. Só que assim, eu conto a história toda sem filtro, posso contar? Claro, por favor. Aí então, é com você, inclusive. A partir de agora, vem uma parte que não é muito legal, cara. É uma parte que, inclusive, eu lembro do final e bota todo o início e meio da história, que são maravilhosos, bota tudo a perder. Então, eu fiquei realmente... desconstruiu a imagem da polícia. Você não lembra não, né, Guigo? Da polícia londrina, né? Da Metropolitan Police of London lá. O cara chegou e falou, você é brasileiro, né? Eu falei, sou brasileiro. Ah, pô, que legal. Aí baixou a guarda, ele começou a conversar. Não, cara, eu vou todo ano pro Brasil. Eu falei, vai, tá vendo? Por isso que o cara tá sendo legal comigo. Não, eu vou todo ano, lembrei. Demais. Minhas férias eu gasto todas lá, invisto lá. Eu falei, poxa, bacana. E para onde você vai? Eu vou sempre pro Nordeste, né? Sempre pro Nordeste, vou pro Natal, para Natal, porque eu gasto pouco e lá, poxa, você gasta uma merreca de grana com prostituição, tudo tal, e as meninas são novas. Ou seja, o que eu entendi da pegada do cara. O cara, assim, eu não sei o quanto... Turismo sexual. E assim, cara, as meninas, pelo que ele me falou, que eu entendi, ele não falou que eram crianças, mas ele deu a entender que eram adolescentes. Então isso pra mim é pedofilia. Então, cara, não adianta o cara ser super educado e tratar você bem ali, mas ele ser um bandido, um cara nojento com um pensamento desse. E sabe o que é mais ultrajante na circunstância? A gente não pode... Assim, eu falei que desconstruiu a imagem do policial, mas aí eu tô generalizando. Eu sei que eles são sérios, mas você vê, né? A aparência do cara não é tudo, porque eu comprei a aparência do cara e o cara teve uma pegada dessa. Mas, desculpa interrompê-la, né? Mas só porque assim, a parte boa dessa história toda
ela é muito legal, né? O comportamento dele, o jeito que ele foi legal com você, que ele te ensinou. E isso traduz não é ele como um indivíduo, mas é a A cultura, corporação, né? a corporação britânica lá, a cultura britânica, né? Ele, Como é que eles. Então isso aí ele representou ali, sim, sabe? exatamente. Agora, essa outra parte, que é a parte ele ruim, mostrou é a parte, o indivíduo, né? é o indivíduo dele ali, Exatamente, que infelizmente é uma merda, né? Exatamente. Não, e a moral da história que fica é de que adianta o cara ser um gentleman e andar com um colarinho impecável se por trás daquilo tudo ali tem um cara criminoso. Sujo, né? Sujo. Cara sujo. E o que eu falei pra vocês, assim, o que eu fiquei ultrajado, completando. O cara sair da casa dele lá, porque lá ele cumpre as regras e as leis, e ele vem fazer isso aqui, né? Então, assim, pô, não pode fazer lá, por que ele vem fazer aqui, né? Eu acho que tá na hora dos caras aqui reverem e tornar esse tipo de coisa inadmissível. Prender esses caras, cara. Ah, veio pra cá, é gringo, tá cheio de dinheiro, lasque-se. Cadeia pra esses caras. Não precisa desses caras aqui. Mas olha só, vamos falar um pouco de Yamaha, Lanner. Foram muitas histórias legais até aqui, mas a gente tem que falar de Yamaha, cara. Afinal, não é igualmente prazeroso, né, pra mim. Eu sou, assim, sou suspeito pra falar de Yamaha, já contei pra já vocês. começa aí atrás, né? Tem uma DT, duas Teneré, uma Lander. Isso do que a gente dá pra ver aqui, né? Enfim. Tem mais duas. Mas enfim. Essa 660 foi sua última aquisição, né? Foi, cara, foi. Eu tava um tempão atrás de comprar uma Teneré. E eu vou direto ao ponto aqui, que eu já sei que vocês vão chegar nesse assunto. Eu vendi a minha MT-07 achando que em breve viria a Teneré 700, né? E ela não veio. E aí fiquei um tempo sem uma moto de média alta. Mas eu sempre gostei muito da Teneré, né? Eu já tive o primeiro modelo de um farol. Eu tenho essa 250 valentíssima. A 600, aqui. né? Isso. E eu queria a moto, ela não veio. Aí eu falei, quer saber? Eu vou achar uma 660 zerada, vou ter paciência. E eu procurei. E quando eu tava desencanando, cara, em agosto eu tirei férias assim, eu achei a moto e calhou, dali 3 dias eu ia tirar férias. Aí o cara tava com Covid na época, eu falei, porra, não sei como vamos fazer. Eu falei, espero você sarar e vou buscar. Pus minha mulher, meu molequinho no carro, saímos daqui 4 horas da manhã, fui em Curitiba, botei todo mundo nessa roubada, cara, tá? Fiquei com dó de todo mundo. E aí fomos buscar a moto, botei ela na caçamba lá, cheguei aqui, nem andei, já desmontei a moto inteira, revisei, lavei, poli, deixei ela do jeito que eu queria, e tudo pensando nas minhas férias de agora, mas eu não consegui viajar, fazer o que eu queria. Mas já eu tô na estrada. Com certeza vai. Você sempre arruma um jeito. Pois é, Então. foi legal isso que você falou, porque a Teneré 700 era a expectativa, continua sendo a expectativa de muitas pessoas. Algumas pessoas, como foi seu caso, conseguiram suprir aquela necessidade de uma trail honesta, competente, de média alta, de outras formas. Você fez isso com a Teneré 660. Foi, de certa forma, de várias formas, uma antecessora dela, né? Mas para muitas pessoas não tem substituto aquela moto lá. Sim. Então, porque ela é a tecnologia atual, né? Hoje não, o que tem não de dá Yamaha, pra comparar. de média cilindrada hoje, nessa nova leva de motos, que tem todo um aparato tecnológico novo também. Ela, e ela tá lá fora e não veio. A gente tá aqui já tem o quê? Uns 2 ou 3 anos esperando e cobrando. E eu esperando como vocês. Então, ó. Mas conta pra gente aí, o que você conseguir contar, o que tiver ao seu alcance, olha, explica um pouco pra galera aí. Com certeza, cara, toda essa aflição do público que ama a Yamaha pra ter essa moto aqui, a gente sabe disso de core salteado, né? Já fomos questionados várias vezes, enfim. E a moto não veio para o Brasil ainda. Eu tô falando agora não oficialmente como Yamaha. Eu creio que ela deve vir. Mas tem trâmites para trazer essa moto, né? Adequar ela ao nosso mercado, às nossas legislações. Então, eu creio, não estou falando como, porque eu não sei, eu não tenho uma pessoa aqui da Yamaha que me fala, não veio por conta disso.
o assessor de imprensa ele não sabe o que vai vir. Eu fico sabendo pouco tempo antes, quando eu tenho que trabalhar o lançamento. A gente não sabe, para que não haja vazamento, a gente não sabe de planos tão distantes. É só uma esfera. Vocês normalmente ficam sabendo pouco tempo antes de acontecer, aí realmente é o momento que vocês fazem, né, mantém o segredo ali e tudo, e óbvio, se a gente estivesse nesse momento agora, você já não iria contar pra gente, porque não ia poder, mas a gente sabe que, assim, quando é uma estratégia ali mais a longo prazo e tudo, que são coisas mais estratégicas, né, que envolvem mais a diretoria, eles evitam passar essas informações justamente para não vazar, né? Isso não é só a Yamaha, né? É qualquer montadora, é qualquer fabricante, porque a gente está num mercado que a concorrência é voraz. Então, qualquer informação que você possa dar, você pode nortear o seu concorrente a te contra-atacar, sabe? Você faz um investimento de uma ordem gigantesca de produzir uma moto no país, e aí você espera que vai ter aquele retorno, e de repente o cara faz uma manobra lá e assim, põe uma concorrência que molha no teu quintal e metade do que você esperava vender não vai vender. Então tem isso, né, cara? É um comércio. É que pra gente que não vê a moto como uma coisa, como um produto, eu não vejo moto como um monte de ferro. Para mim, as motos têm vida mesmo, sabe? Assim, eu tenho afeição com elas. E com os modelos, eu enxergo personalidade nos modelos. A gente que é muito fã, a gente tem isso. Mas, e a gente acaba, às vezes, ficando cego de achar que uma fábrica que nem a Yamaha, a Honda, a Kawasaki, Suzuki, todas elas, de qualquer país que seja, Bajaj, e a inglesa, é uma empresa que tem que dar lucro, porque senão ela para e não vai sobreviver, entendeu? Mas então... aí, Lana, assim, legal, eu entendo tudo isso. Eu tenho uma percepção da Yamaha, que eu jogo ela para você, mas sem intuito nenhum também de colocar numa sinuca, mas eu preciso dizer e você devolve pra gente qual é a sua visão sobre isso, né? Mas eu tenho uma percepção de que me parece que a Yamaha não costuma arriscar tanto no mercado quanto a Honda, por exemplo. Sabe, a Yamaha, a sensação que me dá é de que a Yamaha ela trabalha os modelos de uma forma mais longeva também, né? Se a gente falar de XT660, por exemplo, que ficou tanto tempo no mercado e sempre deu muito certo, a própria Lander 250 e tudo. E lógico, traz sempre as novidades, trabalha bem aqui, mas eu fico com essa impressão de que os modelos, alguns que estão lá fora, me dá essa sensação de que a Yamaha tem um pouco de medo de arriscar aqui no Brasil, de trazer. Olha, cara, é assim, eu sinceramente, tirando a camiseta da Yamaha, eu não acho, por exemplo, quando a gente compara com o nosso principal concorrente, que somos dois maiores players do mercado, por exemplo, então eu já vou direto ao ponto, que a gente tem uma estratégia mais conservadora. Eu até acho o contrário, né? A gente investe em pesquisas e tudo mais, e a gente acaba tendo isso do público, né? Eu acho que nos últimos anos, a gente tem mostrado um trabalho, e tem isso, o trabalho a gente vê no crescimento do market share, por exemplo, entendeu? Da Yamaha aparecendo no digital, a Yamaha aparecendo na boca das pessoas, o nordestino passando a usar mais Yamaha. Então, eu não acho que a gente é mais travado. Agora, fazer lançamentos, cara, envolve responsabilidade. Uma das coisas que a Yamaha tem trabalhado, e quem tem Yamaha sabe disso, é que o pós-venda da Yamaha está melhorando como nunca, né? Você é muito mais bem atendido e as concessionárias estão trabalhando muito melhor do que já trabalharam. E quando você fala assim, mas produto, o que tem a ver produto com isso? Você tem que fazer um sistema todo sustentável. Você tem que garantir que o trabalho que você vai fazer nas motos vão ser boas, as vendas vão ser ok, enfim. Então, tem muita montadora que tem montadora que chega no Brasil aí há menos tempo, tá vendendo até pra caramba, mas a gente consegue ver que a estrutura de pós-venda, né, todo o restante do ecossistema da marca que é necessário ainda não está plenamente
estabelecido. Então, realmente, isso que você está falando é importante. Tudo isso aí tem que Guigo, estar amarrado tem uma estrategicamente para ponta dar certo, você, né? que assim, eu vou contar para vocês do business. Se você traz uma moto de baixo volume, é impossível que você faça dessa moto uma moto acessível para você manter ela, né? É impossível você fazer uma moto que vende pouco quando você precisar de uma peça, porque você investe para treinar centenas de concessionários, traz a moto, homologa, tem todo o processo. E você. Desculpa interromper de Ah, novo, mas é porque além do investimento que é grande para homologar e adequar a moto aqui, tem um investimento muito grande para preparar todas as concessionárias, toda a rede Yamaha para toda receber aquela moto. concessionária tem que ter um mecânico que saiba mexer em tudo, cara. Assim, e são várias. A Yamaha tá beirando os 500. Então, é isso. Você constrói uma marca forte e um produto confiável, é disso, cara. É legal ter um line-up que gira rápido, que aparece muito? Sim, pode ser bacana. Mas e em termos de sustentabilidade? O consumidor final, que hora que ele é penalizado? É na hora que ele vai fazer uma manutenção, ele vai comprar uma peça que chega lá e fala assim, é inviável. Aí o cara começa a comprar peça roubada, e tem tudo isso também, entendeu? É uma moto... Então, assim, eu tô te dando um overview da Sim. coisa. Já que a gente está aqui no Motorama Cast, não posso deixar de aproveitar a oportunidade e perguntar para o Lanner sobre as motos clássicas da Yamaha, né? Que a Yamaha é uma das montadoras que mais tem moto retrô na sua linha de fabricação lá na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. São motos que vão desde a Bolt até a linha XSR, passando pela SR 400, aí chega a SCR 900, que é uma Scrambler irada que eu vejo muito pessoal usar lá na Europa, né? E eu acho que aqui no Brasil, não sei o que acontece muito bem, mas para nós que somos fãs da marca e fãs de motos clássicas, nos parece ter um certo desinteresse da marca em trazer toda essa variedade enorme de motos incríveis, que é engraçado, às vezes elas estão até aqui na Argentina e por alguma razão não estão aqui. Eu entendo que tem os motivos disso não ter acontecido até então, é uma empresa, e assim como qualquer outra montadora, tem que ter um lucro no final das contas, não adianta trazer uma moto que é muito nichada, que vai atender só meia dúzia de nego que é doido, retardado por um estilo específico, acho que é o nosso caso, né? Então a gente tem que saber pesar também. Mas eu não fiz essa pergunta à toa, né? O cenário hoje é um cenário novo, um cenário maduro, e que eu tenho certeza que vocês, a uma altura dessa do campeonato, já estão vendo o sucesso que esse segmento faz, né? Haja visto o sucesso da Triumph, o sucesso da Royal Enfield, em uma outra faixa de cilindrada, em uma outra faixa de preço. São montadoras Kawasaki, claro, não posso esquecer, né? Z900RS, fazendo um papel muito importante aí, atendendo a gente, o público brasileiro, eu digo, em um segmento que até pouco tempo era muito mal atendido, né? Para dizer que nunca foi, né? E cadê a Yamaha nesse mercado, batendo de frente com essas motos tão maravilhosas que vocês têm lá fora? Então, cara, eu vou usar meio que a parte da resposta que eu já usei, né? Eu acho que a Yamaha está estudando, ela está... o departamento de projeto de produto no Brasil, que determina o que vai vir, o que não vai vir, ele está sempre antenado, vendo se o modelo atende o que o público aqui está buscando. Eles fazem essas pesquisas constantes e inclusive, vendo os anseios de quem tem outras marcas, se isso seria algo que poderia trazer alguém de outra marca para a Yamaha, eles estão sempre antenados sobre isso. Eu concordo com você que a gente tem ótimas motos lá, muitíssimo interessantes, que tem ganho destaque. Então, eu não vou dizer que sim, e nem vou dizer que não. Ou seja, não vou te responder, não vou te dar a resposta que você quer. Mas isso é um mistério. Posso te afirmar com certeza que assim, como está aparecendo mais, as pessoas estão gostando mais, é natural que esse departamento que tem que estar sempre o tempo inteiro debruçado em pesquisas, com certeza eles estão colhendo a informação de que as pessoas estão gostando mais. Então, pode haver aí um ensaio para isso acontecer. Não quer dizer que não vai vir, né? Eu também não tô... Mas isso é o suficiente já para aumentar um pouco o nosso esperançômetro aqui. Não, eu acho assim, obviamente que a gente não pode falar assim, descartar, cara. Descarta que esse modelo vai vir para o Brasil. Eu não posso falar que não vem, né? E ainda mais quando é alguma coisa que está ganhando um segmento que está
se tornando mais corpulento, mais interessante, obviamente, né? Se está se tornando mais interessante e cada vez mais um anseio de um número maior de pessoas, é lógico que a marca não vai poder dormir no ponto, né? Então Sim. é legal a resposta que você dá pra gente, porque tem gente olhando isso. Não está sendo descartado, não são motos que foram definitivamente descartadas para o Brasil. Então isso está sendo olhado o tempo todo. E se a Yamaha concluir que é o momento certo, ela vai trazer para a gente os modelos que a gente quer. Né? Agora, Lana, você sabe que assim que tiver qualquer tipo de informação sobre isso, por favor, já chama nós aí para saber, cara. Assim, porque a gente é um dos caras mais interessados nesse segmento aí, você pode ter certeza. Como sempre acontece, vocês fazem já parte de um rol restrito de comunicadores, jornalistas e formadores de opinião, né? Enfim, vocês já fazem parte desse mailing da Yamaha aí, diferenciado. Vocês já têm esse relacionamento conosco. Então, certeza, ainda mais de um segmento desse que vocês gostam tanto e tem uma pegada de lifestyle ligada ao que vocês curtem aí, obviamente que vocês vão estar nessa van premiere aí. É legal, muito cara, bom. porque até todas essas motos que a gente falou aqui nessa última pergunta andam muito alinhadas à questão da customização, né? E aqui no Brasil, com as motos que a Yamaha tem, já tem uma galera forte aí nas customizações, cara. Tem muita oficina criando Yamahas customizadas iradas, né? E veja bem, com aquelas motos que não necessariamente facilitam muito a vida do customizador. Sim. Com essas que são uma folha em branco, né? Elas já são muito iradas de fábrica. E aí é uma folha em branco para qualquer customizador, né? E quando essas motos estiverem aqui, a gente pode ter certeza que você sabe disso, não preciso te falar, que tem muita gente que vai fazer um belo trabalho. E inclusive fica até aí uma dica também, vocês não precisam de dica minha nenhuma para pensar nesse tipo de coisa, mas chamar uma galera, sei lá, tipo Wolf Motorcycles, porque, caralho, o que o Danilo faria com alguma dessas motos seria igual incrível. Que foi feito com a Bendita no salão de 2017, né? Que foi feito alguns trabalhos legais. Exatamente. Ali, né? Esse know-how vocês já têm, tem certeza que aí no contato de vocês já tem exatamente qual telefone, qual número de SCA para fazer esse tipo de ação. Essa resposta agora que eu vou falar até entra no que você falou da gente às vezes, assim, não foi o termo que você falou de talvez um pouco engessado, mas uma das provas que a gente sai da caixa, e talvez tenha muitas pessoas que vão falar, mas não é isso que a gente quer, não é esse sair da caixa, mas para ver como a montadora está de cabeça open mind, tá aí as edições especiais de Marvel, que a gente talvez não goste, mas assim, a gente tem que levar em consideração que o mundo gira e o jovem de hoje em dia não é o jovem que eu era, né? Então, o jovem de hoje em dia gosta muito desses, pode ser um atrativo para ele. Pô, o cara ama um super-herói. Teve edições de Star Wars antes também, né? Então, Star Wars, você gosta muito de um tema desse, e ainda tem uma moto, imagina se juntar dois prazeres. Então, com certeza. A cabeça aberta para isso, e a cabeça aberta que você já viu no passado, que a gente já fez customizações de modelos com a Bendita, não só com a Bendita, mas a gente fez aqueles protótipos e a gente mostrou antes mesmo da linha Marvel ser lançada oficialmente. Vocês viram lá os protótipos, vocês visitaram o nosso salão comigo. Vocês viram que a gente fez também uma réplica da primeira moto fabricada pela Yamaha. Sim. A partir da nossa Factor 125, sim. Enfim. Sim. E a gente, com certeza, a gente sabe que uma moto que já nasceu de uma base quase perfeita, né? As SR, a partir da MT-07, que é uma moto já consolidada, ganhou Pikes Peak com o Rafa, a MT-09, são motos que não tem mais que provar nada para ninguém, e aí os caras vão e colocaram um visu muito louco na moto. Muito louco. Inclusive, a nova 900, né, que usando a plataforma da 09, foi lançada, acho que no final do ano agora, a gente até fez um episódio aqui no podcast sobre ela. Eu achei que aquela moto ficou animal ao ponto de... Eu sempre achei muito legal, né? A XSR 900, a 700 também, claro. E aí, o que a Yamaha fez com esse modelo 2022, dessa 900,
Cara, foi dar tipo assim, subir vários degraus na escada do estilo, né? Que essa linhagem de, de motos retrô, clássicas, assim, da Yamaha tem muito de lifestyle, cara. E ficou muito. Da mesma medida em que o modelo anterior tinha uma pegada de anos 70, com a nova agora, lá na Europa, o que os caras fizeram foi beber diretamente da fonte dos anos 80, né? Foi claramente A inspirado em gente motos tem, de né? corrida. A Yamaha tem uma história muito forte, né? E que realmente você falou que pode ser traduzido facilmente em lifestyle, né? É, e assim, a gente está falando de é, várias marcas dentro de uma marca, né? A marca Teneré, a Isso. própria. Agora tem o X para incorporar, mas a linha SR, até a última SR 500 foi fabricada recentemente, uma moto que fez história. Enfim, a gente tem aí realmente uma história que mudou o motociclismo, né? E a gente, essa pegada nossa, esse DNA esportivo que pode ser traduzido, pode ir para o lifestyle, né? O speed block é uma coisa super cool, eu acho, cara. Os quadradinhos, Hoje em enfim. dia tá mais atual do que nunca, Pois é, né? cara, é bacana até, né? É uma coisa, você vê, é uma coisa, o speed block é a marca registrada da Yamaha, tem uma carinha vintage, se manteve e, como você falou, mais atual do que nunca. Cara, não teria como ser de outra forma, né? Se você for parar para pensar, a Yamaha ela tá ligada desde os primórdios do Rally Dakar com a XT500, A gente passa ganhou o ali, primeiro, né, cara? A ganhou Yamaha primeiro. Pois ganhou o é, primeiro, o primeiro Enduro da Independência aqui no pois Brasil. é. E falando assim em competição, né? Até quero comentar com vocês, embora vocês sejam muito antenados, a gente está muito feliz, né? Porque 2021 foi um ano muito difícil para o planeta, né, cara? Por conta da pandemia, inseguranças comerciais, financeiras e o principal de tudo, né? Saúde. Essa preocupação com as pessoas dentro da nossa casa e que o seu companheiro de trabalho, você não sabe se vai trabalhar e vai conseguir produzir moto e tudo mais. A Yamaha sofreu com isso, mas mesmo sofrendo com isso, como todo mundo sofreu, 2021 foi um ano azul para nós, né? O azul, nesse caso, representa mais do que o dourado, porque, puta, a gente ganhou tudo, né, cara? Foi um Ganharam ano que a gente tudo, cara. ganhou tudo, cara. Foi um ano E que todo o trabalho hard que a gente tem feito foi coroado, né? Então, sei lá, estamos numa fase imagino, muito boa. só posso imaginar a quantidade de trabalho que tem por trás disso tudo aí. A gente sempre fala da parte de esportes da Yamaha, já mostramos aqui, como o Hugo falou lá no começo do episódio, a gente fez um episódio dedicado da R3 Cup, que a gente mostra tudo como funciona ali e tudo, e a gente sabe que a Yamaha, não só falando de R3, mas em competições no geral, off-road, moto velocidade, não tem nem o que dizer, né? A Yamaha está sempre, enfim, competindo lá no topo, né? Ah. Enfim, agora é claro, tem muito assunto pra gente falar em outros momentos que a gente te convidar aqui, né? A gente vai explorar um pouco mais a questão do esporte, explorar mais essas histórias que eu sei que você tem muita coisa para contar e, enfim, a cada hora que a gente conversa a gente conhece coisas novas. Mas antes de encerrar de fato, eu só quero fazer uma justiça aqui. Porque assim, eu acho que, inclusive, você já foi bem convincente nas suas respostas, sabe? Eu acho que foi um negócio bem esclarecedor. Mais que convincente, esclarecedor, né? Para todo mundo que está ouvindo. Só que eu tenho que fazer uma justiça mesmo, porque você citou a questão da Marvel, né? Do Star Wars e tudo, e mostra que sim, a Yamaha aqui no Brasil, ela tem um lado disruptivo, sim, que está alçando novos... Quero pôr uma vírgula nisso, né? Essa iniciativa da Marvel é a Yamaha Brasil, não é a Yamaha Mundo. Brasil, exatamente. É um negócio exclusivo que acontece aqui no Brasil. A Disney escolheu a Yamaha Brasil. Falou assim, ó, a gente acha que a Yamaha Brasil... Então isso diz muita coisa. E assim, por mais que tem muito motoqueiro velho aí que torce o nariz, né? Olhando, porra, moto da Capitã Marvel, né? Pantera Negra, não sei o que, Star Wars. A gente sabe que tem a galera que sempre reclama e enche o saco de tudo. Mas, cara, pra mim... Eu sou um cara que eu sou fã do Jovem Nerd, por exemplo, né? Que é um outro
canal aqui do YouTube, não só um canal do YouTube, é um conglomerado de comunicação sobre cultura pop, e eu sempre fui fã dos caras. O Motorama é muito inspirado, inclusive, no Jovem Nerd, sabe? Muito do formato. E um dia eu até assisti no episódio do Jovem Nerd eles falando das motos da Yamaha Marvel, misturando muito dos mundos que eu gosto. Pra mim aquilo, cara, foi demais, marcante, né? Sabe? Então, é porque realmente a Yamaha conseguiu penetrar num público diferente, assim. E ó, né? Eu vou dizer uma coisa e vocês vão sacar logo e vão Foi até bem impactante, porque eu tive essa mesma experiência, assim, e que louco, esses caras falando de moto, velho. De que outra forma eles falariam, né? Nossa, foi sensacional ver isso, cara. E eu acho que vocês vão concordar com o que eu quero dizer, né? O caminho que a gente tem também para convencer novos públicos e o jovem que motocicleta é um negócio boa vibe, né? Um negócio do bem, bacana, que pode sim tornar sua vida muito mais legal. Pô, é um caminho, cara. Se há 20 anos, 30 anos o caminho era um, o mundo mudou. O mundo é outro. A gente não pode viver só com aquela receita do passado. O mundo evolui, os produtos evoluem, a maneira de chegar em novos clientes também, né? Afinal, a gente não faz moto só para o cara que é fã de Yamaha. A gente faz moto para todo mundo que quiser andar de moto, gente. Então, por quê? O que tem teria de errado? A gente sabe que não tem nada de errado. Pelo contrário, é mostrar que a gente está mais antenado e próximo de um contexto geral do que nunca a gente teve, entendeu? É isso. Lanner, ó, cara, desde já agradecer demais o tempo que você cedeu aí pra gente. Muitas coisas esclarecedoras a gente conversou aqui e a gente se divertiu muito, como sempre. Né? Toda vez que a gente tá junto, a gente se diverte. Eu quero que você saiba que a gente se amarra em você. Miguel nunca perde a chance. Nunca vou perder essa chance. E cara, obrigado mesmo, cara. Foi uma conversa muito massa. E, assim, se você quiser, assim, o convite já tá feito, com certeza você vai voltar aqui 2, 3, 4 vezes pra gente conversar. História, né? Da próxima vez você pode discretamente quiser fazer a gente bola um sistema de você acender uma luzinha para eu calar a boca. Não. Porque eu me empolguei para falar. Essa é justamente a parte que eu não vou fazer. Tô entre amigos, então, assim, realmente, para você que tá ouvindo e assistindo aí, e tô considerando você como meu amigo também. Tô compartilhando com essa dupla aqui que tá no meu coração, meus amigões, mas com você também, entendeu? E assim, poder vir falar com vocês dois e com vocês que estão aí vendo e assistindo a gente, se eu tiver outras oportunidades, pode considerar que já aceitei e é só falar a data. Pois bem, você vai vir. Várias vezes você vai voltar aqui. Te agradecer, então, mais uma vez por estar aqui, aceitar o convite, conversar com a gente e com a galera que nos ouviu ou assistiu no YouTube. Obrigado. Até a semana que vem em mais um episódio de Motorama Cast. Valeu! Valeu!